Fala aí, pessoal, boa noite a todos os amigos aí que estão nos acompanhando nessa oportunidade. É um prazer grande estarmos aqui juntos com você para aqui conexão Flávio Azevedo inesperado aqui, né? Eu vim aqui tratar de um assunto muito interessante que está dominando hoje o nosso papo, que é a questão da segurança em Rio Bonito. Eu desejo uma feliz Páscoa aí a todos os amigos que estão sempre nos acompanhando aí, né? Sejam bem-vindos, obrigado aí pela presença de todos, né? Consegui dar uma ajeitada aqui na nossa transmissão aqui, vamos ao papo, né? Ontem de madrugada nós tivemos, segundo informações que recebo da própria polícia, um grupo de 3 chilenos que tentavam assaltar a loja 100 no centro de Rio Bonito, foram presos, né? A polícia militar atuou, parabéns aí para a polícia militar, né? Mas continuamos com os episódios aí de roubo de veículos, né? Nós tivemos na tarde deste sábado, né? Todo fim de semana, todo dia tem um carro sendo roubado na cidade, sobretudo nos fins de semana, né? Nos domingos pela manhã tem sido uma máxima de carros roubados na cidade, né? Nós temos os sábados à noite também, né, e tal. E na tarde de hoje quem foi sorteada foi a minha amiga Vera Lúcia, né? Vera é proprietária da loja Agridoce aqui no centro de Rio Bonito, né? E a minha amiga Vera perdeu lá o seu Fiat Uno, né? E estamos aí transmitindo aí a placa do veículo, né, essa coisa toda. Quero agradecer os amigos aí que estão fazendo parte aqui desse nosso papo, né? Mas Rio Bonito segue inseguro, como eu escrevi aí no texto, e sem representatividade. Eu queria chamar a sua atenção para essa lógica da representatividade e discutir um pouquinho essa questão da representatividade. Primeiro dizer para os amigos que o problema da segurança em Rio Bonito não é falta de policiamento, né? Eu concordo que o nosso policiamento é muito pequeno, é diminuto, mas não é esse o problema. Falta interesse, falta competência e falta representatividade política aos que estão transitando nessa área. E aí eu digo diretamente em relação à Prefeitura de Rio Bonito, né? Eu gosto sempre de deixar claro que a segurança é um tema que a segurança não é um tema municipal, ele é estadual, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, tudo isso é estadual. Entretanto, nós precisamos que a Prefeitura se interesse por esse assunto e já há algum tempo nós não vemos esse interesse. Um abraço aqui para Josiane Batista, passando por aqui, boa noite para você. Meu amigo Carlos José, né, que trabalha aí, mexe com essa área de segurança aí, abraço para você, meu irmão, seja bem-vindo, né? E assim, gente, começa a ficar insustentável essa questão da segurança e eu só fico satisfeito não com a perda das pessoas, é porque o povo começa a acordar para a vida, né? Eu já venho falando dessa questão da insegurança na nossa cidade, dos muitos veículos sendo roubados, dos furtos, dos roubos, né? Há pelo menos uns 4 anos eu venho chamando a atenção sobre esse tema. Em 2011 eu fiz parte do Conselho Comunitário de Segurança, né? Naquela época que houve o assassinato do Américo, tinha muita saidinha de banco. Através da pressão do Conselho Comunitário de Segurança que nós fazíamos parte, com mais uma ação da Câmara de Vereadores através do vereador Humberto Belgas, conseguiu-se colocar aqueles tapumes na frente dos caixas, né? Segundo a polícia, as pessoas tinham um olheiro dentro do banco vigiando quem mexia com volume grande de dinheiro, né? E a partir daquele momento que o caixa ficou protegido por aqueles tapumes, que acabou migrando para Tanguá, para Itaboraí, para todos os municípios, diminuiu esse negócio da saidinha de banco, para dizer a verdade, acabou na nossa cidade a saidinha de banco, né? Mas a criminalidade vem aumentando, sobretudo o furto de roubo e roubos de veículos tem sido uma constante na nossa cidade. Isso vem chamando muito a
a nossa atenção, né? O que me deixa assim preocupado é quando as autoridades, e isso aconteceu muito durante o governo passado, né? Onde nós, quando falávamos sobre essa questão do roubo de veículos, a prefeita, a ex-prefeita, juntamente com seu grupo de puxa-sacos, né? E com mais algumas pessoas da autoridade policial simpatizantes a ela, ficavam tentando desqualificar as notícias, as informações, onde eu falava sobre essa questão da segurança da nossa cidade, né? E em muitas oportunidades as minhas notícias, né, e fatos que aconteceram foram classificados por parte das nossas autoridades como mentira, como conversa fiada, como caô e tal. Agora, mentira, conversa fiada, pergunte às vítimas, né? Esse é o ponto, né? Então, um abraço aí para minha amiga Vera Lúcia, né, que é a vítima desse sábado, está até aqui nos nossos comentários aqui. Muito triste, Flávio, você chegar para pegar o seu veículo e não encontrar. Pois é. Vera, o que é mais triste é a gente noticiar isso e parte das autoridades dizer que é mentira, dizer que não é verdade, né? Dizer que as pessoas não estão registrando ocorrência, né? E se as pessoas não estão registrando ocorrência, existe uma razão para isso, ou existe algumas razões para isso, mas aí as autoridades não querem entrar nesse ponto porque envolve mudança para eles, né? Esse é o grande ponto. Eu continuo aqui na minha toada, né, falando sobre esse assunto insegurança, mas eu gostaria de voltar aqui para falar para os amigos em relação à questão do policiamento. E aí eu gostaria de lembrar para a galera que está aí acompanhando a gente aqui nesse papo, que não se faz segurança apenas com polícia na rua. Pelo contrário, a polícia é apenas um dos instrumentos para se oferecer segurança à população. Para nós oferecermos segurança às pessoas, à população de maneira geral, nós precisamos que alguns outros mecanismos estejam funcionando. E eu acabei de fazer uma postagem aqui agora há pouco, questionando de maneira irônica, logicamente, se o sistema de monitoramento que foi prometido pela ex-prefeita em campanha em 2012, será que esse sistema de monitoramento filmou a ação dos marginais que roubaram o carro da Vera Lúcia, né? E tantos outros veículos que são roubados próximo às igrejas evangélicas, próximos à Igreja Católica, né? Em vários pontos do centro da nossa cidade aí, muitos veículos têm sido roubados. E eu pergunto, será que o sistema de monitoramento prometido pela senhora Solange lá em 2012 registrou a ação dos marginais, né? Não registrou porque ela não implantou, né? E aí eu gostaria de lembrar para os amigos que, segundo informações que eu recebo da Prefeitura de Rio Bonito, na época ainda da prefeita Solange, até dezembro de 2016, as multas dos agentes de trânsito em nossa cidade renderam um valor da ordem de R$600 mil, né? E eu fico me perguntando o que foi feito com esse dinheiro, que investimento que foi feito com esse dinheiro, no sentido de melhorar o nosso trânsito, sinalizar a nossa cidade e, sobretudo, oferecer segurança através da implantação, né, do sistema de monitoramento, né? E nós não vimos nada disso acontecer e mais, esses R$600 mil que pertencem exclusivamente ao Departamento de Trânsito, ele só pode ser usado na questão do trânsito, na questão da segurança da cidade, né? Essa grana simplesmente desapareceu. Por que eu digo que essa grana desapareceu? Porque quando o prefeito Zé Luiz assumiu, diz que encontrou os cofres vazios, né? E eu recebo a informação de pessoas do próprio grupo da ex-prefeita que dizem que realmente o dinheiro ganhou outra finalidade. Ela não levou para ela não, gente, não é isso não, mas pagou outras coisas e não fez o investimento em segurança, em sinalização, em monitoramento, né? Ou seja, além da nossa cidade estar insegura, além de nós não termos representatividade política e interesse dos políticos para resolverem o problema da segurança, nós temos gente que gerencia mal o recurso público, né?
É claro que se você for perguntar a ela, ela vai chorar, mingar, vai contar um monte de lorota, um monte de mentira, né, para justificar mais essa patacoada que ela fez aí, né? Um abraço aqui para o Marcos Dias, né? Dizendo que Rio Bonito está largado. Um abraço aqui para o meu amigo Messias, né? Por que não faz ocorrência? Porque eles prendem e depois solta, né? Vida com medo, não sei, Messias. Eu acho que a galera não faz ocorrência por... Vamos falar sobre essa questão das ocorrências. Por que as pessoas não fazem ocorrência? Primeiro, porque tem aquela desculpa de que a delegacia é muito longe. Segundo, que nós não queremos fazer ocorrência. Terceiro, porque tem muita gente que acha que se fizer a ocorrência, o bandido vai voltar para acertar as contas com ele, né? Tem toda essa questão. Em quarto lugar, porque em muitas oportunidades você chega na delegacia para fazer a ocorrência e o inspetor que te atende te convence a não fazer a ocorrência, né? Muitos dos inspetores não querem fazer a ocorrência, porque a ocorrência, quando ela é registrada, isso gera inquérito, gera uma série de procedimentos que dão trabalho, e os caras querem diminuir o trabalho deles, né? E, em quinto lugar, as pessoas não fazem ocorrência porque, em várias oportunidades, não são bem acolhidas na delegacia, né? Além da distância, da falta de vontade natural que nós, riobonitenses, temos em não fazer ocorrência, às vezes você chega lá e você não é bem acolhido na delegacia, né? Vale acrescentar esse ponto aqui que julgo ser importante. Então, juntando esses cinco fatores, né? E aí talvez você vai me dizer que esteve lá e foi muito bem atendido, vai dizer que esteve lá e encontrou alguém muito interessado, sorte, né? Sorte, porque eu tenho inúmeros depoimentos de pessoas que chegam lá, a delegacia está fechada, chegam lá, pedem para voltar depois, isso é uma questão de sorte, né? E tudo isso contribui para que a nossa segurança, as pessoas não façam ocorrência, né? E ainda tem esse fator de alguns que, se forem lá fazer ocorrência, acabam ficando agarrados. ainda tem esse ponto. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui da galera que está aí me acompanhando, sobre essa questão do policiamento. Eu sempre vejo os comentários no sentido de que Rio Bonito está largado porque não tem polícia. Gente, volto a falar sobre esse assunto. Segurança não se faz apenas com polícia na rua. A polícia, ela é um dos equipamentos que oferece segurança a uma cidade, né? Nós precisamos de ruas monitoradas, né? Nós precisamos que a Guarda Municipal seja efetivamente dotada de maior responsabilidade ostensiva, né? E nós já temos aí uma série de leis autorizadas desde 2014 pelo governo federal para que as guardas municipais tenham um poder de polícia maior, né? E aí surge sempre alguém dizendo o seguinte: mas o guarda municipal não tem condição de ter poder de ostensividade, nem o policial militar tem. Quem disse para você que o policial militar tem condições de ter poder de ostensividade? Quem falou, né? Na verdade, esse pensamento de que a guarda municipal não pode servir como polícia é um preconceito que nós temos aos guardinhas, como nós os chamamos, né? Os guardas municipais ganharam esse nome de guardinha simplesmente porque não estão com a arma do lado. Porque se tivessem com a arma do lado ali, todo mundo respeitaria, né? Porque se você tirar a arma do policial militar, ele também vai ser chamado de guardinha. Aliás, em vários momentos nós vemos a polícia militar sendo enfrentada por marginais e até por parte da sociedade, mesmo com a arma do lado. Então, nós temos uma cultura também de não respeitarmos as autoridades que trabalham com essa parte da ostensividade. É uma questão de olhar para o próprio umbigo e perceber isso. Mas penso que se a Guarda Municipal ela fosse preparada para dar esse poder de ostensividade, de socorro, como já está aí oficializado em legislação desde 2014, basta os prefeitos começarem a fazer isso, né? O governo do estado ele está nitidamente se retirando desse assunto de segurança, deixando a bananosa na mão das prefeituras, né? Mas nós temos uma série de prefeitos com uma série de problemas e rabiolas que não os permite trabalhar, né? O meu amigo Roosevelt passa por aqui e diz assim: chega na delegacia e o inspetor diz que o plantão não é dele, é de outro. Pois é, são questões dessa natureza, né? O Carlos José diz que isso é verdade, né?
ganham para isso, cadê o prefeito da cidade para tomar providências e botar a guarda armada? Né? O povo de Rio Bonito tem que acordar, por isso está assim, né? É verdade. E quando eu falo dessa questão de armar a guarda municipal, isso aí não é uma invenção minha nem do prefeito, isso foi aprovado em 2014, né? Já está aprovado, basta o prefeito começar a preparar as guardas municipais. Gente, quando se comenta esse assunto de armar a guarda municipal, não é chegar ali amanhã, entregar um revólver a cada um e mandar os caras para a rua, não. Não é assim não, gente. Né? As pessoas às vezes tratam de determinados temas e tiram algumas conclusões sem conhecer, sem se aprofundar no tema. Né? Existe todo um treinamento, né? Segundo aí os especialistas, um guarda municipal até poder vir para a rua armado, com uma arma do lado, né, para prestar serviço à sociedade, ele vai levar pelo menos 1 ano e meio em treinamento, até poder vir para a rua. Então, a partir do momento que a prefeitura começar a trabalhar essa questão dos guardas municipais serem armados, não significa que amanhã o cara vai estar com o revólver do lado na mão. Né? Significa que ele vai passar por uma série de exames, curso de tiro, né? vai ter que passar por academias, né? Voltadas a esse treinamento, para que as pessoas possam, então, trabalhar. Beleza. E aí, armou-se a guarda municipal. Resolveu o problema da segurança? Não, não resolveu. A guarda municipal, armada ou desarmada, ela é apenas mais um instrumento da segurança pública, igual a polícia militar é um instrumento, é mais um equipamento de segurança no combate à criminalidade. Né? Nós precisamos aí do monitoramento da nossa cidade, né? Câmeras espalhadas para tudo quanto é lado, né? Filmando tudo, né? E assim, se o município puder se consorciar com municípios vizinhos, espalhar câmeras por todo o nosso perímetro aqui, Tanguá, Silva Jardim, Itaboraí e tal, porque o cara quando rouba o carro aqui, ele não fica aqui na cidade. Né? E outra coisa, não é botar câmera apenas na rua principal, na rua 15 de novembro, Dr. Matos, não, tem que monitorar a cidade toda. Você tem que monitorar Bela Vista, você tem que monitorar 7 de Maio, você tem que monitorar a Praça Cruzeiro, você tem que monitorar Rio do Ouro, Buqueirão, então você tem que monitorar o município, né? Ter imagens de todo o município, porque aí o cara rouba o carro aqui na rua Dr. Matos, você sabe que ele entrou ali na esquina tal, caiu na 7 de Maio, foi direto, pegou a rodovia, para você seguir o caminho desse bandido com a res furtiva, como se chama, né? o produto do roubo. Mas será que existe interesse em fazer isso? Será que existe interesse nas nossas autoridades em realmente combater o crime, os roubos de veículos? Será que esses caras realmente estão interessados? Né? Um abraço ao meu amigo Marcelo Ferreira, né? E diz aqui que a atual gestão está se movendo sobre o monitoramento, mas aí, Marcelo, além de se movimentar sobre o monitoramento, também precisa se movimentar sobre a questão do treinamento de guardas municipais e a capacitação para que os nossos guardas, e você é um dos guardas da nossa cidade, tenha condição tenha o seu porte de arma para poder você ter realmente um poder de ostensividade maior. Né? E o Rio Bonitense larga a mão de ser trouxa, com esse papo de que guarda municipal não pode ser armado, porque isso é um preconceito bobo que nós temos, né? Porque o policial e o guarda municipal são as mesmas pessoas, né? São brasileiros como todo mundo, né? Só que nós, como vários guardas municipais são nossos amigos, nossos vizinhos, meninos que nós vimos aí crescer, existe um preconceito, né? Coisa de cidade pequena, de cidade do interior, né? Que basta ao prefeito ter apenas um parafuso funcionando na cabeça para as coisas se resolverem. O problema é que nós temos prefeitos tapados em nossa cidade e extremamente comprometidos. Né? E aí eu gostaria de chamar a sua atenção para o governo passado. Né? No governo passado, nós tínhamos uma prefeita que, por uma série de razões jurídicas, ela estava simplesmente castrada e não podia defender a cidade. Né? A prefeita Solange tinha uma série de processos tramitando em Brasília, e quando esses processos tramitavam, e todos eles tramitavam no sentido de
tomar o mandato dela e torná-la inelegível, né, ela precisava ligar para algumas pessoas, né, dar alguns telefonemas, para que pudesse receber lá a bênção do partido, a bênção dos seus correligionários de partido, para que alguém telefonasse lá para Brasília e pedisse ao ministro do Superior Tribunal de Justiça para dar um tempo. E aí nós vimos pedido de vista, nós vimos adiamento de decisões, uma série de coisas acontecendo para proteger a ex-prefeita da cidade, toda cagada, né, com uma série de problemas que precisa responder, mas o lobby do partido, o PMDB é um partido forte, né, com vários ministros nomeados dentro do Superior Tribunal de Justiça. Nós estamos vendo agora, aí, inclusive, várias delações nesse sentido acontecendo aí no episódio da Lava Jato, né? E aí, meu amigo, a força do PMDB dentro do Superior Tribunal de Justiça fez com que as decisões fossem tomadas a favor dela, para ela ir sendo mantida na cadeira de prefeita, até que terminou o mandato, né? Bom, como que uma pessoa que precisa estar de vez em quando ligando para o governador para pedir um favor, vai peitar o cara para pedir policiamento para a cidade, vai peitar o cara para pedir recurso para monitorar o município, vai peitar esse cara para pedir para terminar a obra do posto de saúde que não veio? Como que essa pessoa que liga para o governador para pedir favor para ela, vai peitar esse governador pedindo que ele coloque asfalto lá naquela rua que faltou? Bairros como a Jacuba, por exemplo, que o asfalto não chegou, né? Ficou por isso mesmo. A prefeitura não defendeu os munícipes nesse momento. Então, o que aconteceu aí? Simplesmente a prefeita devendo favor, não podendo peitar o governador, né, deixou a cidade entregue às baratas. Muito bem, sai a dona Solange em dezembro de 2016, entra o senhor Mandiocão dia 1º de janeiro de 2013, também com a calça na mão. O senhor Mandiocão também está com a calça na mão. Está com o seu mandato pendurado por uma liminar, que foi deferida pelo senhor Ciro Darlan numa madrugada lá, poucos dias antes da eleição, no plantão judiciário, né, onde ele cancelou os efeitos da reunião da Câmara de Vereadores, que rejeitou as contas do prefeito. Se as contas do prefeito seguissem rejeitadas, ele não podia participar das eleições, né? Participou das eleições por conta dessa liminar, venceu as eleições, está com o rabo sentado na cadeira, mas está com o mandato pendurado numa liminar. O que acontece com o senhor Mandiocão se ele foi lá peitar o governador Pezão, pedindo policiamento, pedindo dinheiro para terminar posto de saúde, pedindo dinheiro da UPA, né? A UPA, o Estado deve 6 milhões à Prefeitura de Rio Bonito só em relação à UPA. E o que acontece com o prefeito se ele for lá peitar o governo do Estado? Simplesmente a liminar que está mantendo o senhor Mandiocão sentado na cadeira, ela vai cair, né? A permanência dessa liminar até dezembro de 2020, para ele terminar o mandato, ou até amanhã, vai depender do comportamento dele. Então o governador, né, e outras instâncias de poder adoram quando existe prefeitos com o seu mandato contaminado, digamos assim, né, com questões jurídicas que precisam de um favorzinho de um, né, de uma ajeitadinha do outro, de um mexe-pauzinho de alguém. Por quê? Porque você fica com o cara na mão. Como que se eu estou dependendo de um favor do governador para me manter aqui sentado nessa cadeira, como é que eu vou peitar o cara? No mínimo, ele vai me dar uma rasteira. Então, depois de 4 anos de um mandato de uma prefeita ineficiente no sentido de defender Rio Bonito, representar Rio Bonito, nós hoje temos, no lugar dela, um cara também ineficiente, né? Um sujeito que não pode peitar o governo do Estado, porque senão o governador vai ligar lá para o Tribunal de Justiça e vai dizer: meu irmão, tem um prefeito lá em Rio Bonito me enchendo o saco, diz que ele tem um problema aí, qual é o problema dele? Aqui, derruba essa liminar do cara aí e bota outro sentado no lugar dele. Simplesmente é isso, gente. Então, quando eu digo que o Rio Bonito, além de inseguro, tem problemas em relação à representatividade, eu não estou questionando aqui apenas competência, honestidade, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o sujeito está melindrado administrativamente, né? O prefeito simplesmente hoje, igual a sua antecessora, não reúne condições de peitar o governo do Estado.
Por quê? Porque se peitar o governo do Estado, né, ele simplesmente é arrancado da cadeira e o outro é colocado no seu lugar. Né? Por quê? Porque ganhou as eleições na marreta. A única coisa legal que existe na eleição do senhor Mandiocão para a Prefeitura de Rio Bonito são os votos que ele recebeu. Realmente ele foi o mais votado. Mas está todo cagado. O processo está todo viciado. Né? Todo viciado. E hoje o governador prefere muito mais um prefeito que esteja com o seu mandato pendurado numa liminar do que um prefeito que não tenha rabo preso. Porque um prefeito que não vai ter rabo preso, ele vai lá para o governador perturbar, vai pedir policiamento, vai pedir saúde, vai pedir educação, vai pedir uma série de coisas. Hoje, o cara tem que se limitar a ficar calado e fazer de conta que não está vendo nada. Eu não sei se os amigos perceberam, mas eu não estou vendo diferença alguma do governo da dona Solange para o governo do seu Mandiocão. Os roubos continuam, os aluguéis continuam, aquela bagunçada toda da ex-prefeita continua tudo no mesmo lugar. Né? Os valões continuam aí cheios de capim, né? e assim sucessivamente. Né? Eu não estou vendo diferença alguma, né, de um para o outro. Ah, não, mas é porque está muito recente, é porque não teve como é que é? A transição entre governos. Lorota. Pura e simplesmente o prefeito está com o rabo preso e não pode defender o município. E caso permaneça na prefeitura pelos próximos 4 anos, o amigo não tenha dúvida que vai ser um mandato comprometido, um mandato de rabo preso, onde o prefeito não vai ter o poder de enfrentamento para que o Estado faça o seu papel aqui no município. Então, se o prefeito está comprometido, viu, seu Mandiocão? Recado para o senhor aqui, e tomara que nós tenhamos alguém aí ligado ao senhor nos ouvindo, para a pessoa levar o recado aí até o senhor. Né? Já que o senhor está comprometido, não vai ter como peitar o governo do Estado, pode tratar de equipar a guarda municipal. Pode tratar de botar aí a PEC 302, né, se não me engano, um negócio desse, né? A PEC aí da guarda municipal embaixo do braço, né? Armar os nossos guardas municipais, estruturar os nossos guardas municipais, dar treinamento, preparar nossa guarda municipal, nossos agentes de trânsito, para que eles trabalhem aí na nossa segurança, porque policiamento não vai vir porque o Estado está quebrado, né? E o senhor não tem condições de peitar o governador porque tu está devendo. Está com o rabo preso. Né? Simplesmente assim. O Marcos Dias me lembra aqui do semáforo que está quebrado há 2 anos já. E assim, gente, sobre o semáforo, eu tenho aqui uma informação interessante, né, que eu até escrevi ainda há pouco. As informações que eu tenho é que a Guarda Municipal, em suas multas, né, a multa rendeu até dezembro de 2016 um valor da ordem de R$600 mil à prefeitura. Né? E diz o Código de Trânsito Brasileiro, com mais algumas outras legislações, é isso aí, Marcelo, obrigado. Com mais algumas legislações, que o dinheiro arrecadado com a multa de trânsito, ele tem que ser revertido para o trânsito. Né? Para o trânsito. E nós temos faixas apagadas para tudo quanto é lado, sinal de trânsito quebrado, né? Isso há 2 anos, não é coisa do Mandiocão não, ele já encontrou sim. Então a dona Solange conseguiu arrecadar R$600 mil em multa, e ela fez o que com esse dinheiro? Sinceramente, eu não acredito que tenha levado para casa, mas desviou. Desviou, o que eu digo não é botar no bolso não, desviou para pagar uma outra coisa, né? Porque isso é praxe nela. A prefeita, ela não cumpre o que diz a legislação. Ela usa o dinheiro daqui para o lado de cá, do lado de cá para esse lado aqui e tal. É uma pessoa totalmente irresponsável nessa questão da administração do recurso público, né? Isso fica muito nítido. Bota aquele monte de contrato para dentro da prefeitura, uma folha de pagamento inchada, enorme, um desespero, né? E aí, cadê essa grana? Essa grana era para ter sido utilizada nas faixas de pedestre, comprando um novo sinal. O sinal de trânsito que está ali instalado, ele está obsoleto. Eu já conversei com algumas pessoas, algumas autoridades de trânsito, né? E você não encontra peça mais para aquele sinal de trânsito que está ali. Então o que tem que fazer? A prefeitura tem que arrancar aquele troço, botar na sucata, né?
e comprar um novo semáforo e colocar ali. Bom, existe também um serviço de terceirização dos sinais de trânsito. Você contrata uma empresa, paga um valor mensal a essa empresa, a empresa cuida de botar os semáforos e fica fazendo a manutenção. Vai fazendo a manutenção, vai trocando esses sinais de trânsito, esses semáforos, a partir do momento que eles vão perdendo a validade, eles vão ficando velhos, né? Outros semáforos mais modernos e mais novos vão sendo lançados no mercado, a empresa vai trocando e recebe um X por mês da prefeitura, né? Essa empresa também pode cuidar das faixas de pedestre, né? Pode cuidar da sinalização da cidade, da sinalização chamada vertical e horizontal, né? Basta o prefeito usar o cérebro, né? E ter entre as suas prioridades o ordenamento da cidade, o monitoramento da cidade, a organização da cidade. E não me venha com esse papo de que não tem dinheiro, que isso é mentira. Tem dinheiro sim, é só saber gerenciar, né? Minha amiga Rutinha Barbosa, estamos ao Deus dará, diz ela aqui. É triste a situação do nosso município e do Brasil, vergonhoso. E o meu amigo Marcelo Gomes Ferreira lembra aqui que a PEC aí, que foi a lei da Guarda Municipal chamada, né, que foi aprovada pela Dilma Rousseff em 2014, é a 13.022. Obrigado, meu amigo Marcelo. A lei que eu estava dizendo aqui é a 13.022. Obrigado, Marcelo, aqui pela sua orientação, né? Então, minha gente, o que acontece na nossa cidade, nós temos um aumento da vagabundagem, né? Temos sim, sem dúvida, nós temos um aumento da vagabundagem que a polícia e as autoridades, por conta de Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, fez uma pressão muito grande na capital, lá no Rio de Janeiro, e a marginalidade migrou para cá, né? O nosso povo aqui do interior gosta muito de usar droga, né? O volume de cheirador na nossa cidade, nas cidades vizinhas, é muito grande. Quanto mais a cidade é interiorana, né, mais os caras usam cocaína. E aí, outro dia, conversando com um delegado na nossa cidade, ele me passou, numa reunião de Conselho Comunitário de Segurança, ele passou um fato assim que ele disse que ficou assustado. Em Rio Bonito, pouca gente usa maconha, ele disse. Aqui a galera gosta de cocaína. Negócio de crack, maconha, as outras coisas. Ninguém curte essa parada aqui. Aqui, o que bate pesado aqui na nossa cidade é cocaína. E ele diz o seguinte, que a cocaína é um produto muito caro. É uma droga muito cara, né? E em todas as cidades do interior, o cenário é esse. As pessoas usam cocaína, não usam as drogas mais baratas. E para sustentar esse vício, precisam fazer o quê? Precisam roubar, precisam se prostituir, precisam entrar na ilegalidade de cabeça para poder sustentar o vício. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Nós temos um quadro social também comprometido, né? O meu amigo Luiz Ricardo Leite Figueiredo diz que a cidade está abandonada, a rua em que minha mãe mora, diz ele aqui, está tomada pelo tráfico de drogas. É o que eu estou dizendo, Luiz Ricardo. Polícia sobe a rua, desce e não faz nada, né? Abandonada, diz aqui o Luiz Ricardo Leite Figueiredo. Por outro lado, Luiz Ricardo, em muitas oportunidades, né, o tráfico agora descobriu, depois que inventaram essa lei do menor, né, o menor não pode isso, o menor não pode aquilo, que o menor não pode assim, o menor não pode não sei o que mais. Então o tráfico descobriu que o menor pode tudo, né? E o que ele faz? Está trazendo os menores para dentro do tráfico de drogas, né? E aí os marmanjos ficam lá muito tranquilos, só usufruindo da grana, e os menores ficam traficando. E quando vão presos, em muitas oportunidades, esses menores estão saindo da prisão antes do polícia. O policial militar que levou o menor para a delegacia, ele fica preenchendo uma papelada desse tamanho, né? Preenchendo uma papelada desse tamanho. E aí o menor chamam a mãe dele lá, dão lá uns conselhos e tal. O moleque sai pela porta da frente e o policial fica mais meia hora lá preenchendo papel, né? Ah, mas isso não é justificativa. Concordo que isso não é justificativa. Mas todo dia isso enche o saco, né?
Então, assim, as leis em nosso país também, elas são criadas para favorecer a vagabundagem, né? E prejudicar o cidadão dito de bem. Nitidamente é isso que a gente percebe, né? Quem quiser reclamar, reclame, né? Lamento muito, mas essa é a minha opinião, de um observador dos problemas que existem em nossa sociedade. E aí o policial fica de saco cheio, porque todo dia ele prende um moleque, ele leva o garoto preso, ele é solto, o moleque é solto em 15 minutos, e aí no outro dia ele está lá na mesma esquina vendendo droga. Já foi preso ontem, mas daqui a pouco está lá. Eu recentemente noticiei que em determinado bairro aqui de Rio Bonito, um garoto de 16 anos tem 18 passagens pela polícia. Veja só, o menino tem 16 anos e tem 18 passagens pela polícia. Isso é o quê? Isso é um descontrole, isso é um descontrole social, político, econômico e uma série de fatores que pensar esses assuntos também está dentro disso tudo que a gente está discutindo aqui. Então a galera reclama muito da polícia. Não, mas está faltando polícia porque não tem polícia, que a polícia não faz nada. Volto a dizer, não se oferece segurança apenas com polícia, né? É igual no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a polícia vai, ocupa uma favela, toma conta da favela. Beleza, a polícia tomou conta. E o emprego chega a que hora? E a educação chega em que momento? O esporte, o lazer, o hospital, o posto de saúde, chega em que momento? Né? Então, nós brasileiros temos essa dificuldade, né? A gente quer a polícia. Eu até concordo que a polícia realmente tem que atuar, tem que tomar conta do lugar, tranquilizar, né, e tal, beleza. E agora o Estado tem que chegar oferecendo as demais coisas, oferecendo escola, oferecendo posto de saúde, área de lazer, transporte, emprego, dignidade, né? Mas não, no Brasil só funciona a invasão da polícia. Aí o cara bota a polícia de plantão lá dormindo no morro uma semana, ou seja lá em que comunidade for, e depois vai embora, e a coisa fica do mesmo jeito, né? A polícia ela tem que vir limpando a área, e depois essa área tem que ser tomada pelo Estado, né? Através do oferecimento daquilo que é direito das pessoas que moram ali. Mas ninguém tem essa preocupação, sobretudo aqueles que estão no poder público, né? E o meu amigo Marcos Dias lembra aqui que, na verdade, o que acontece é enxugar gelo. Exatamente, Marcos. Eu também tenho essa sensação e tenho a desconfiança que a polícia também tem essa sensação de que está enxugando gelo, né? E aí, gente, a nossa cidade ela está nesse momento de insegurança, né? Eu acho que nós não temos mais ninguém aí para dizer que reclamar das minhas notícias, né? Porque até então uma série de reportagens que eu produzia sobre segurança, sobre roubos, sobre assaltos, né? Nós tínhamos algumas pessoas aí do poder público que, por preguiça, por não querer trabalhar, preferia dizer que as notícias que eu produzia eram mentirosas, né? E quando deveriam estar tomando providências, né? Providenciando ferrolhos para que a nossa cidade ficasse um pouco mais protegida, né? Nossas entradas e saídas estão totalmente desguarnecidas, né? Vagabundagem entra e sai. A única blitz que nós temos por aqui de vez em quando é a blitz da lei seca, que não está a fim de pegar vagabundo, está a fim de pegar o cidadão que está ali com um carro sem ser vistoriado, um documento que está atrasado, né, e tal, e aí leva o carro para o depósito para poder faturar uma grana em cima da gente, né? Aí você tem que pagar depósito, tem que pagar a multa, tem que pagar isso, pagar aquilo, pagar o reboque, pagar não sei o quê, pagar a mãe do cara, né? Ou seja, a lei seca, ela hoje é um equipamento simplesmente de arrecadar dinheiro para o Estado e para os seus comparsas, né? E não de oferecer segurança, oferecer cidadania, oferecer consciência ao cidadão, né? A lei seca ela nasce com o propósito de tirar o motorista que está dirigindo bêbado, né? E proteger as pessoas desse motorista bêbado, né? Mas não, o que o governo do estado faz? Traz para dentro desse equipamento a vigilância sobre a documentação. Não estou dizendo que as pessoas não têm que acertar os seus carros, né? Não é isso, né?
mas nitidamente o que se percebe é que a blitz da lei seca virou uma conversa fiada para o governo poder botar dinheiro no cofre. Simplesmente isso. E para sustentar os seus parceiros, que é esses rodando legal, dono de depósito, esse negócio todo mundo ganhando uma prata em cima do cidadão que está sofrendo, que não pagou o documento do carro porque está sem dinheiro, porque está duro, né? Isso fica muito nítido, é o que se percebe. E aí a lei seca perde a sua finalidade de conscientização e vira um instrumento meramente arrecadador. Quem quiser discordar, fica muito à vontade, mas esse é o meu olhar da lei seca, que de vez em quando fica instalada aqui na nossa cidade e não serve para porcaria nenhuma, a não ser para tomar o carro dos nossos amigos aí que por acaso estão ali de maneira irregular por conta de uma emergência, de uma situação, né, e tal. É simplesmente o que nós vemos, né? Policiamento realmente para oferecer segurança ao cidadão, nós não temos. E temos aí uma prefeitura que não dialoga, né? Eu gosto sempre de lembrar aos amigos, né, e citar que o deputado Marcos Abraão, deputado estadual Marcos Abraão, é um representante importante do município lá no governo do estado para defender a nossa cidade. O deputado Marcos Abraão precisa ser chamado para essa conversa. Mas como o deputado Marcos Abraão, toda a eleição é candidato a prefeito, quem está com o rabo sentado na prefeitura não quer dialogar com ele. Não quer dialogar com ele porque sabe que o cara é um concorrente, né? Porque essas pessoas que lidam com a política, eles ficam no palanque o tempo todo. O povo não desce do palanque, né? Nós temos 3 meses ali de eleições, comício, não sei o que e tal. Passado as eleições, esquece campanha, é todo mundo unido por Rio Bonito. Assim deveria ser. Entretanto, aqui na nossa cidade e nas demais, nós não temos a classe política com essa maturidade, né? Então, assim, eu penso que o deputado Marcos Abraão, na condição de deputado estadual, deveria ser chamado para essa conversa, né? E aí o prefeito chama representantes aí da sociedade, né? Traz o deputado para dentro dessa conversa e vamos lá no governador. Vamos lá no governador pleitear, vamos lá no governador buscar melhorias para o município. Só que nós estamos falando de pessoas que primeiro estão preocupadas com o seu umbigo, depois estão preocupadas com o seu umbigo, e aí se por acaso sobrar espaço, se preocupa com o umbigo também, e esquecem de pensar na cidade, né? Assim como não estão preocupados com a coletividade, na hora de fazer política, também não pensam na política macro, né? Também não pensam na política em atacado, fica fazendo esse varejo de política, né? Essa política varejista, picareta que nós temos em cidade pequena, que é o que a gente vê sendo praticado aí há mais de 20 anos na nossa cidade. O meu amigo Carlos Bertoni passa por aqui, dando boa noite, né? A lei seca molha a mão de muitas pessoas, você está certíssimo, diz ele aqui. Obrigado, Carlos, aí pela sua participação mesmo. Um abraço aí, sucesso para você, né? O meu amigo José Soares também passando por aqui, né? Deixando aqui o seu abraço. Agradecer a moçada que está nos acompanhando aqui nesse Conexão Flávio Azevedo, que começou no dia 15 de abril, né? E está entrando aí pelo dia 16 adentro. Eu aproveito para desejar aí uma feliz Páscoa para os nossos amigos, se é que podemos ter alguma felicidade nesse momento tumultuado que vive o nosso país, que vive o nosso estado, e aqui no nosso município nós colhemos aí os frutos desse momento tumultuado que atinge o país e o nosso estado, sobretudo quando a gente percebe que nós temos aí prefeitos totalmente comprometidos em seu mandato, né? Então, gente, quando eu falo que Rio Bonito segue inseguro e sem representatividade, eu acho que a falta de representatividade ela acaba sendo mais séria, né, do que a insegurança. Ela só está acontecendo por conta da falta de representatividade. Um prefeito que tem o seu mandato comprometido, um prefeito que tem o seu mandato pendurado por uma liminar no Tribunal de Justiça, esse cara, na minha opinião, ele não reúne condições de defender o município. Esse prefeito, esse chefe de executivo, seja ele quem for, por acaso é o Mandiocão que está nessa condição, antes dele foi a Solange, que estava do mesmo jeito, são pessoas que estão de maneira tão frágeis, ocupando os seus lugares, que não têm condições de ir ao governo do estado peitar o governador,
Porque senão o governador liga para o Tribunal de Justiça, manda derrubar a liminar que o sustenta na cadeira aqui, ele perdeu o mandato. Simples assim, gente, é só isso que acontece aqui. Essa é a razão principal da insegurança, da falta de policiamento, da falta de saúde, das obras paradas, as obras não concluídas, né? Porque a nossa representatividade não funciona, né? E são os caras broncos, teimosos, né? Que governam para si e para um grupo de amigos e não governam para a coletividade, né? Volto a dizer, esse tema segurança, a Câmara de Vereadores não pode ficar de fora desse assunto, né? E aí o prefeito tem que esquecer a briga dele com o vereador tem que esquecer a briga com o prefeito, né? O prefeito tem que esquecer que o deputado Marcos Abraão foi candidato a prefeito, né, e tal, ali atrás, chamar o cara, porque afinal de contas ele é deputado estadual, chamar as lideranças, né? Chamar as lideranças para uma grande conversa, para uma grande reunião sobre o nosso município, né? Não adianta que um cara sozinho não consegue resolver esse problema. Talvez um grupo... Então, o que nós precisamos hoje na nossa cidade é de um cara que tenha uma postura estadista, né? E um cara que tenha menos puxa-sacos em volta. O que a gente percebe tanto no Mandiocão quanto na Solange é que tem muito puxa-saco e muito pela-saco, né? Eu quero dizer para os amigos que é diferente, né? O pela-saco é diferente do puxa-saco, né? O puxa-saco é aquele que fica batendo palma o tempo todo e vem aqui para o Facebook para dizer que o cara é muito bom, é uma maravilha, que não sei o quê. E nós temos o pela-saco. O pela-saco, ele é pior do que o puxa-saco. Ele é mentiroso, ele inventa história, ele prejudica, ele quando percebe que as coisas vão caminhando dentro de uma novidade, ele começa a dar para trás, ele começa a inventar mentira, ele começa a inventar lorota, porque ele sabe que como ele é pela-saco, ele não tem espaço em uma administração moderna. E aí ele prefere que esses prefeitos cesta básica que nós temos aí, né, gente que se limita apenas a dar um empreguinho ali a cada um para poder se manter no poder, eles continuem sem enxergar o futuro, sem pensar para frente, né? Nós temos prefeitos na nossa cidade, e esses dois aí que se revezam há 25 anos, esses caras governam olhando para o retrovisor. Hoje, o prefeito, o presidente da república, o governador, tem que olhar para frente, tem que pensar no futuro, tem que governar pensando em como estará a nossa cidade daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, e não olhando para o retrovisor, olhando ali atrás, porque o que está ali atrás já foi. É um outro tempo, é uma outra geração, é um outro momento. Precisamos olhar para frente, mas pedir isso de Mandiocão e Solange é muito, né? Porque eles não têm esse costume. E quando estão cercados de pela-sacos e puxa-sacos, a coisa ainda piora um pouco mais, né? Piora um pouco mais. Os caras já são teimosos, já são centralizadores. E aí, quando se circundam de pela-sacos e puxa-sacos, o negócio fica ainda pior, né? E que isso sirva de exemplo para os políticos que estão aí diante de nós, né? Então, gente, eu gostaria muito que cada amigo que está aí nos acompanhando nessa oportunidade, cada amigo que está aí participando desse nosso papo aqui, desse nosso Conexão Flávio Azevedo, levasse essas informações. Se você não concorda com o que eu falei aqui, não tem problema não, meu amigo, não tem problema não, mas reflita, pense sobre isso. Essa questão da representatividade é uma coisa assim que nós precisamos nos debruçarmos sobre esse assunto. Essa questão de prefeitos com seus mandatos prejudicados porque estão dependendo de favor da justiça e favor de amigos que transitam naquele poder para mexer pauzinho. Foi assim no mandato passado e está sendo nesse. Esses caras simplesmente não conseguem tranquilidade para governar porque a qualquer momento podem tomar uma decisão e essa decisão pode significar a perda do mandato, né? E a gente precisa discutir sobre isso. Será que vale a pena continuar votando nessa gente, né? E precisamos fazer aí uma pressão junto às nossas autoridades para que sejam mais proativos, né? Para que pensem mais no futuro e não fiquem governando
olhando para o retrovisor, né? Porque o que está lá atrás já passou, não vai voltar mais. Nós precisamos governar olhando para frente, pensando no futuro. E aí você conversa com os governantes, o cara diz o seguinte: não, porque quando eu era criança, esse negócio de droga, meu irmão, quando você era criança já foi, nós nunca mais vamos voltar, né? Os prefeitos aí que se revezam na prefeitura de Rio Bonito foram crianças lá na década de 50, de 60, né? Hoje nós estamos em 2017, então não dá mais para ficar pensando em quando você foi criança lá atrás. A gente tem que pensar na criança de hoje, que aos 10 anos de idade tem contato com tráfico de drogas, né? Que aos 9 anos de idade já tem um cara na porta da escola oferecendo maconha, cocaína, para viciar ele. Essa é a realidade de hoje. Não adianta ficar olhando pelo retrovisor, porque não, no tempo que eu era criança, já foi. Hoje nós temos outro tempo, né? No tempo que eu era criança, nós beijávamos na boca pela primeira vez com 15 anos, né? 16 anos, né? Por aí sim. A gente brincava de carrinho de rolemã até 15 anos, 17 anos, soltava pipa. Hoje nós temos meninas de 12, 11 anos grávidas, já estão brincando de adulto há muito tempo. E não adianta a gente ficar olhando para o retrovisor e dizendo o seguinte: não, porque no tempo que acabou, o tempo que você foi criança já foi. Nós temos que pensar na juventude de hoje, na garotada de hoje, naquilo que está sendo oferecido à juventude de hoje, que é a droga, que é o tráfico, que é a ociosidade, que é a moleza, é o ganho fácil que o tráfico de drogas oferece, né? Então, e uma série de leis que relaxaram as coisas, famílias totalmente destruídas por uma série de fatores, né? Num tempo passado não era assim, mas hoje é assim. E a gente precisa encarar esse momento de hoje, esse momento presente e esse momento futuro. O que acontece aqui na nossa cidade especificamente, que ela não evolui, que ela não cresce, é porque as pessoas governam olhando lá atrás e não governam olhando para frente, né? Minha amiga Rutinha dizendo que concorda plenamente aqui com essa lógica que a gente tá apresentando. Eu fico imaginando, gente, se o cara que construiu o Maracanã lá na década de 40, né, ficasse pensando: gente, o Rio de Janeiro tem pouca gente, eu vou construir aqui um estádio só para 20 mil pessoas, né? Eu acho que quando você faz uma obra, você deve pensar no futuro, que a população vai crescer. E aí eu vou dar um exemplo clássico aqui: o complexo petroquímico do estado do Rio de Janeiro. Embora o Comperj tenha quebrado, né, esse investimento da Petrobras aí que o Sérgio Cabral e o Eduardo Cunha deitaram o cabelo de tanto roubar, né? Embora tenha quebrado por conta dessa roubalheira toda que aconteceu aqui no nosso estado, e o PP, juntamente com o seu Dornelles, também faz parte dessa panela que assaltou os cofres da Petrobras via obras do Comperj, né? Os prefeitos naquele momento ali, e quem estava sentado na prefeitura naquele momento era o senhor Mandiocão, né? Nós não vimos nenhuma obra, nenhum investimento arrojado no sentido de preparar a nossa população para os impactos do Comperj. Nós vimos aí a classe empresarial fazendo casa de pombo para poder alugar para os funcionários do Comperj, né? Todo mundo que tinha um dinheirinho guardado construiu casa de pombo para alugar, né? A prefeitura se limitou a ficar olhando tudo isso e nós não tivemos vou repetir, nós não tivemos de 2005 para cá nenhum investimento em educação, em saúde, mesmo diante da possibilidade do crescimento e do impacto financeiro, social que o Comperj ia gerar na nossa região. Prefeitos cesta básica. Por que é prefeito cesta básica? Porque essa gente que distribui uma cesta básica entrega um colchonete e acha que já fez tudo, né? E não é por aí, gente, né? Por quê? São prefeitos que governam olhando para o retrovisor e não pensando na frente, pensando no futuro. Os nossos investidores são muito acanhados, são muito burros, até assim por dizer, né? Nós recebíamos aqui empresários do Comperj com contra-cheques de 30, 40, 50 mil,
E a gente ficava satisfeito em pegar 3 mil, 4, 5 mil desse cara, do salário dele, para poder pagar o aluguel. Só que o que ele fazia? O cara vinha aqui dormir, de manhã cedo ele entrava no carro e ia para Niterói, para o teatro, né, para o shopping, ou então ia para a região dos lagos, para a praia, para um lugar e tal. E o que Rio Bonito oferecia no fim de semana, ou oferece no fim de semana, para essas pessoas que vieram morar aqui, ganhando altos salários no Comperj? Nada, nada. Nossos empresários, né, se contentaram em fazer casa de pombo para alugar para as pessoas que trabalhavam no Comperj, né? Simples assim. Não estou falando aqui da rapaziada que mexe com o mercado imobiliário. Esses têm que pensar em aluguel, é a expertise dele. Mas nós tivemos uma série de curiosos vendendo suas coisas para fazer investimento em aluguel, né? O cara fazia uma outra coisa, o cara vendia picolé. E aí o cara, em vez de incrementar o picolé dele, um sorvete diferente e tal, para poder vender para o cara do Comperj, né? Ele vendia lá o picolé a 50 centavos. Se ele incrementasse o picolé, o sorvete dele, podia vender a R$5 para o cara do Comperj, né? Não, o sujeito fechou a fábrica de picolé dele, né? Juntou um dinheirinho e foi ali, comprou um terreninho e fez uma casa de pombo para alugar para o pessoal do Comperj. Foi isso que aconteceu na nossa cidade, né? Então assim, as pessoas têm um perfil cesta básica, não tem um perfil arrojado e pensar numa coisa futurista, né? Tanto é que o nosso condomínio industrial está aqui em Bar de Mato, né? Caminhão misturado com boi, com vaca, com não sei o quê. Por quê? Prefeitos cesta básica, né? Gente que não está aí para poder gerenciar a nossa cidade pensando num futuro promissor, e sim, simplesmente pensando em botar um dinheiro no bolso, eu e minha equipe de puxa-sacos, né? É assim que funciona a nossa cidade, a olhos vistos, e há muito tempo funciona assim. Meu amigo Marcelo passando por aqui, acrescentando que, deixa eu olhar aqui o que o Marcelo diz: parabéns pelas palavras, que tudo que você falou seja refletido pelas nossas autoridades. Acredito em Rio Bonito melhor, né? Eu também acredito, Marcelo. E que os interesses sejam comuns, né, em prol da coletividade, diz aqui o meu amigo Marcelo, né? Tomara, Marcelo, que realmente essa seja a tônica, né? Um abraço para você também, obrigado aí pela sua companhia, né? Mas agora está tudo parado, né? Diz aqui o Carlos José, e tomaram um prejuízo, né? E pararam de alugar, está difícil com essa crise. Pois é. Aí está todo mundo com casa vazia, o Carlos José, né? Todo mundo com casa vazia, né? Os aluguéis tiveram que abaixar de alguma maneira, mas ainda estão muito altos, né? Ainda estão altos, né? E nós não vemos a prefeitura com um estudo de casos sobre isso. E para fechar, retornando para o assunto de segurança, né? Para encerrar aqui o nosso papo, eu queria só lembrar para os amigos, a gente já está com 1 hora de conversa aí, só lembrar para os amigos aqui que talvez um dos únicos momentos de lucidez da prefeita, da ex-prefeita Solange, tenha sido o momento em que ela criou a Secretaria de Prevenção à Dependência Química. Muita gente acha que é bobagem, muita gente acha que é desnecessário, mas eu vou ser muito sincero com os amigos. Eu acho que a Secretaria de Prevenção à Dependência Química talvez seja a secretaria mais importante do nosso município, dado o volume de dependentes químicos que nós temos na nossa cidade, dado o volume de gente que está cheirando cocaína na nossa cidade, dado o volume de gente que está inserido no tráfico de drogas na nossa cidade, né? E isso fica muito nítido. Então, a Secretaria Municipal de Prevenção à Dependência Química, né, já vejo como um problema do prefeito Mandiocão. Já era para o prefeito Mandiocão ter nomeado um secretário, né, e ter cobrado do cara, né, providências em relação a esse tema que nós estamos discutindo aqui, né. Eu quero dizer para os amigos que a Secretaria de Prevenção à Dependência Química, ela não deve se limitar apenas a identificar o cara que é usuário de drogas e arrumar uma vaguinha
em algum sítio, em algum lugar aí para ele poder se recuperar da dependência química, não é só isso, né? Eu acho que a Secretaria de Prevenção à Dependência Química ela tem um trabalho, uma responsabilidade social, cidadã, muito maior do que se limitar a arrumar vaguinha para dependente químico em fazenda laboral, né? Eu acho que é possível desenvolver um trabalho, não estou criticando aqui o trabalho que foi feito pela equipe da dona Solange na gestão passada, pelo contrário, acho até que a galera fez um trabalho bacana, liderados lá pelo Felipe Portoni, tinha lá o meu amigo Léo Peclat fazendo algumas palestras nas escolas, com um papo reto e tal, mas eu acho que a Secretaria de Prevenção à Dependência Química pode mais do que isso, né? Pode mais do que isso. E aí, nesse momento, quando eu vejo que uma secretaria com esse potencial e ela não consegue alçar voos mais altos, eu fico entendendo que o prefeito não tem interesse que as coisas se resolvam na nossa cidade. Haja visto que o dependente químico ele vota, né? Ele tem uma família que vota e muitas vezes aquele sujeito vai preso e aí o político arruma um advogado de porta de cadeia para poder soltar o cara e a família fica eternamente grata àquele indivíduo, né? Ao prefeito, ao vereador que arrumou a liberdade daquele cidadão, e aí o voto de cabresto fica ali agarrado. Então, são uma série de questões que acontecem, né? E eu deixo até o meu apelo aqui ao prefeito Mandiocão, né? Que recupere, revitalize, abra, nomeie alguém para comandar a Secretaria Municipal de Prevenção à Dependência Química, porque esse é um tema que deve ser prioridade, sim, em qualquer governo em nossa cidade. Não precisa repetir a galera do governo passado, não. O prefeito Mandiocão tem nos seus quadros pessoas com formação, com conhecimento, para poder trabalhar esse setor, né? Gente que conhece esse espaço, né? Tem lá o meu amigo João Paulo Romanelli, que é ligado ao prefeito Mandiocão, tem o meu amigo Aleomar Guimarães, né, que é filho do Baianinho, que tem um trabalho bacana lá através da igreja do pastor Alex Mendes, lá no Parque Indiano, né, e tal, e foi candidato a vereador aí com o prefeito Mandiocão, foi até bem votado, né, teve 500 e poucos votos aí o Aleomar, né, e assim, é uma pessoa que pode ser lembrada também para essa Secretaria Municipal de Prevenção à Dependência Química, que não pode se limitar apenas a internar dependente químico em sítios e fazendas, e sim fazer um trabalho de base importante, né? Ainda melhor do que vinha sendo feito até aqui, né? É isso, gente. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aí conosco, né? Tratamos aqui de uma série de questões, porque não dá para a gente falar de segurança, de violência, de roubos e furtos que estão crescendo em nossa cidade, sem tratar de toda essa complexidade de coisas, né? E por isso que quando as autoridades tratam desse assunto, eles não resolvem, porque eles não querem botar o dedo na ferida, porque a ferida é neles mesmos, né? Porque o prefeito, vereadores, deputado, delegado, comandante de polícia, essa turma toda, fazem parte da ferida, e ninguém quer tocar um no outro, porque senão o cara grita, né? Mas aqui, não estou preocupado com isso, a gente vai falar um pouco sobre tudo, né? E não tem como você falar de segurança sem mencionar todas essas questões que nós discutimos aqui. Então é isso, gente. Eu quero mandar um abraço aí a todos, uma feliz Páscoa, que Deus abençoe muito cada um, né? Aproveitem o domingo aí em família, né? Para estarem juntos, né? Na troca de chocolates aí. E vamos pedir que Papai do Céu oriente aí as nossas autoridades, né? Vamos pedir que Papai do Céu oriente aqueles que estão comandando a coisa pública no nosso país, né? Para que olhem para o umbigo, percebam os caminhos errados até aqui e ajam de maneira diferente. Um beijo no coração de todos. Obrigado pelo carinho aí aos amigos que estão sempre nos acompanhando. Uma boa Páscoa, um bom domingo, né? E que segunda-feira estejamos aí
de novo no batente, na batalha, né? É isso que eu desejo a todos. Obrigado, gente, pela companhia até aqui, né? Fiquem com Deus aí, sucesso sempre. Obrigado pelo carinho de todos. E vamos continuar, gente, batalhando essa questão da segurança, batalhando essa questão a luta contra essas incertezas que nós temos na nossa cidade, cobrar dos políticos e das autoridades ação nesse sentido, nessa direção, né? Então é isso. Abraço a todos, beijo no coração, obrigado aí pelo carinho dos amigos que estão sempre nos acompanhando. Valeu, gente, tudo de bom e fiquem com Deus. Valeu, obrigado pela companhia de cada um aí.